mais um episódio do Fala aí Sesmac e vamos falar de tecnologia. Tecnologia está presente em nossas vidas, né? Na sociedade como um todo e não poderia ser diferente na arquitetura, João. Com certeza. E faltou você se apresentar. Eu já ia. Eu sou Águida Feitosa, coordenadora do Departamento de Marketing. Você pediu, né, para eu lembrar. João Sampaio, pró-reitor de Planejamento. E hoje, Águida, vamos falar do belo, né? Da arquitetura, de tudo que... O que encanta, né? Isso, exatamente. O que harmoniza, né? Que é uma arte, né? O próprio nome diz. E, para isso, trouxemos dois especialistas no tema, dois arquitetos, o Felipe e a Sheila. Pedia, por gentileza, que vocês fizessem uma apresentação. Vocês. Olá, posso começar? Eu já fui falando, tá vendo? Olá, né? Um prazer, Águida, um prazer, João. Obrigada, Felipe, pelo convite. Eu sou Sheila Guabiraba, arquiteta e urbanista, mestranda pela UFAL, tá? Estou aqui hoje como convidado, um prazer mais uma vez. E estou trazendo um pouquinho da minha pesquisa, que é sobre realidade virtual, que é uma das tecnologias que a gente utiliza na arquitetura. Então, vai ser um prazer compartilhar um pouquinho do meu trabalho com vocês. Que massa. Ótimo. Bom, pessoal, sou Felipe, sou arquiteto, eu sou formando do SESMAC, estou aqui regressando um pouco, apesar de estar aqui no estúdio, mas a gente já se sente em casa. Agradecer o convite de vocês, a recepção, agradecer também a professora Haná, que entrou em contato comigo, e também toda a equipe do SESMAC, do momento da graduação, um abraço especial para o Alvinho, que foi meu orientador, para o Eduardo Bastos, o pessoal, em nome deles, agradecer a toda a equipe pedagógica do SESMAC. E quando eu me formei aqui no SESMAC em 2009, eu passei a atuar no escritório de arquitetura com a minha mãe, como sócio, escritório Humberto Farias. Em 2015, eu resolvi voltar para o meio acadêmico, e aí foi quando, sob a orientação do professor Alexandre Toledo, na UFAL, e também orientador da Sheilinha, por isso que a gente se conheceu. Exatamente. Eu fiz o curso de mestrado de 2015 a 2018, já nessa área com ênfase na tecnologia digital, processo de projeto digital em arquitetura e utilização de ferramentas de fabricação digital para a construção do edifício. E agora, em 2022, eu retornei, sob a orientação também do professor Alexandre, para o doutorado, continuando esse tema de pesquisa. Vai ser um prazer estar falando com você. Além disso tudo, eu sempre gostei muito de tecnologia, já desde criança acompanhava. A nossa fase foi uma possibilidade de... Eu nasci nos anos 80, de acompanhar a transição da fase analógica para digital, então acho que... Época da prancheta? Peguei também a época da prancheta. Ele pegou a transição aí, ó. Isso porque eu também tive a oportunidade de minha mãe dizer que desenhava comigo da barriga, ela desenhava na prancheta. Quando eu me acordei, saí de lá de dentro, né, já estava ali. Já estava treinado. O material de desenho. Já teve estágio. Como a gente estava conversando antes, eu até disse que, assim, eu levo um certo jeito para desenhar, né? E antigamente era muito isso. Você tem uma habilidade para desenhar, você dá para ser arquiteto. Né? Hoje... É lógico que essa noção espacial, enfim, né, todas essas características, mas possibilita um recurso a mais de que, exatamente, na verdade, não tem o dom do traço, do desenho, do né? desenho, É uma habilidade, né? É treinável. Isso. O desenho, ele é treinável. E a gente tem muita parte técnica, então a gente veio em um período da parte manual, artística, mas depois é muita parte técnica. Então isso se aprende. E vai muito além, né? Muito Muitas além. Possibilidades, né? Muito. Não, eu acho, primeiramente queria agradecer, né, vocês aqui, a participação de vocês, acho que vai ser muito importante. É um tema que hoje todo mundo discute. Eu acho que tem muita gente que tem essa vontade de fazer o curso de arquitetura, ser um profissional, ser um arquiteto, mas às vezes dizem, eu não desenho bem, talvez então eu não consiga. Então não há essa necessidade, né? Isso se aprende, como a Sheila falou aqui. E aí tem a tecnologia associada a esse processo. Porque, assim, eu fico vislumbrando a arquitetura, eu acho ela perfeita, é sério. É um curso que eu gostaria muito de fazer. Queria ter tempo para isso. Né? Porque, assim, vocês transformam. E vocês transformam
adaptando para as pessoas, né? Vocês buscam as necessidades e desejos, atender aquilo ali, para trazer da melhor forma aquele projeto que vai atender de forma adequada. Lógico, tem que estar compatível também com a viabilidade financeira, o investimento, né? Porque senão a gente vai sonhar muito, depois não. É criatividade, né? É criatividade. Só que aí existem vários questionamentos. Hoje, em questão de vocês profissionais, né, arquitetos e futuros profissionais também, como viver nessa seara agora da arquitetura e a tecnologia? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Pode começar, Felipe, na outra eu comecei. Então, aproveitando o gancho do que ele gosta de... relatou que gostava de desenhar, eu também sou muito dessa visão. Eu acho que, apesar de gostar muito de tecnologia, a arquitetura, como você bem falou, é uma união das duas questões, como você está dizendo. Tem a técnica e tem a parte da arte. Então, os sistemas construtivos, isso tudo vem do arquiteto lá atrás. O arquiteto era o engenheiro lá atrás também. A origem do arquiteto e do engenheiro era a mesma, que era o mestre construtor lá atrás. E desde sempre, ele sempre usou técnicas construtivas. Aí, mesmo se você for ver o primeiro, ali que era na Idade da Pedra, ele aprendia a usar os materiais que tinham disponíveis e as ferramentas que ele mesmo construía. E Deus, né? Deus foi o arquiteto do universo. A gente vem de lá para cá alternando as ferramentas até chegar nesse ponto que estamos falando aqui da tecnologia, especificamente digital. Então, tudo vem a complementar o meu conhecimento que eu tenho das ferramentas analógicas. Inclusive, muitas das tecnologias digitais, inicialmente, elas foram como uma forma de replicar as ferramentas de trabalho de desenho da prancheta. Então, quando o AutoCAD veio na década de 60, ele veio para replicar o desenho da prancheta. O AutoCAD veio na década de 60. Ele começou na década de 60, década de 70, se popularizou nos escritórios de arquitetura, mas na época de 90. Então, é um outro aspecto que a gente vem falar também, que eu acho que a gente pode abordar lá na frente, é o tempo sabe, de né, adoção. Perfeito. O AutoCAD é um sistema específico, né, para o uso. Isso, né, é o desenho assistido por computador. A sigla dele, vem falar isso, ela já explica, e auto-explica, né? Então, é o desenho assistido pelo computador. O desenho é realizado com a ajuda do computador, mas ele continua sendo um desenho, que é diferente das novas tecnologias que estão surgindo, que o computador praticamente já desenha por você. Ele já, falando da tecnologia BIM, ele já entende os sistemas construtivos. Então, é uma mudança que a gente tem a sensação de que ela é muito rápida, mas, ao mesmo tempo, ela remete a técnicas antigas. Então, todo esse aprendizado que você tem, você leva. Isso. Ao contrário do Felipe, eu não sou uma mera desenhista. Sim. Não era a minha habilidade inata, mas era o meu sonho ser arquiteta. Sim. Eu queria ser chamada de arquiteta, eu queria fazer projetos. E me sabotei por alguns anos para entrar no curso, porque eu achava que eu não era boa. Então, fica a dica para quem está pensando em fazer o curso e acha que, eu acho bonito, mas não é para mim. Não necessariamente. A partir do momento que eu passei a conhecer outros arquitetos, fui entender como era o trabalho do profissional, eu disse, não, eu acho que a gente consegue desenrolar. Entrei no curso e amei, adorei. Não era tão boa no desenho à mão, mas existem técnicas para desenhar à mão, né? Técnicas de proporção. Inclusive, fiz desenhos excelentes. Desenhos de corpo, desenhos... E você nem imaginava que ia conseguir, né? Eu nasci para isso, exatamente. Aí, quando chegou nas disciplinas para utilizar o computador, que é uma ferramenta, né? Porque a gente fala muito de tecnologia. Existem os softwares, existem os programas, existem acessórios, muitas coisas tecnológicas, que às vezes a gente sai do analógico, da prancheta, do papel, e vai para o computador, né? São tecnologias novas que a gente vai mudando. E ferramentas também diferentes. Aí, hoje em dia, com a IA, por exemplo, que já faz muita coisa, aí fica aquele medo, será que a arquitetura vai acabar? Será? Então, é uma pergunta que eu tinha. Eu tenho minha opinião. Já tem uma hipótese para isso aí, né? Eu tenho. Eu acho que não só IA para arquitetura, como para qualquer outra profissão, como para qualquer outra tecnologia que vem surgindo, eu acho que é importante, primeiro, a gente estar antenado o que é essa tecnologia, como essa tecnologia pode trabalhar a meu favor. Perfeito. Acho que essa palavrinha, como ela pode trabalhar a meu favor, é a chave do negócio. E não se engessar. Não, eu não quero isso não, que no meu tempo não era assim, que infelizmente isso é um discurso que às vezes a gente escuta, né? E não, a gente tem que estar aberto às possibilidades, às tecnologias, porque se tem uma coisa que o computador não vai mudar, é a nossa personalidade, é o único.
Personalização, isso não vai ter como fazer. Aí ela ainda fica muito genérica. Sheila, eu fico pensando, até porque a Sheila, Sim. ela tem o seu estilo próprio. Uhum. O Felipe tem o seu estilo próprio. E isso e faz cada a diferença, cliente né, e o também. usuário também Isso. tem uma E necessidade tem que ter específica. o poder de captar isso, o arquiteto, né? Exatamente. Então, acho que vai demorar. Talvez um dia seja possível, sim, mas ainda Mas já são longos se a passos. gente fosse definir a profissão de arquiteto, a palavra criatividade, como era que estaria inserida aí nesse contexto? Porque, como você bem falou, não é só saber desenhar, não é só Utilizar as entender, ferramentas, da né? tecnologia, mas a criatividade Uhum. é o que uma característica mais forte para um arquiteto, seria isso? Será que é mais forte? Eu acredito que o arquiteto está muito associado à criatividade. Não é só a criatividade do desenho, às vezes é uma criatividade de solução. Sim, sim. Tem caso de um arquiteto que foi convidado para refazer o projeto de uma escola, porque na hora do intervalo estava tendo muito conflito, porque o corredor se tornava pequeno para aquela quantidade de alunos que circulavam naquele momento. Então, contrataram eles para que ele fizesse um projeto de ampliação do corredor, algo assim. E ele olhou o planejamento e resolveu da seguinte forma: vamos tocar o alarme 10 minutos antes para um, 10 minutos para outro. Ninguém esperava por isso. Então, a economia de projeto que você tem por aqui. Então, Deixa de ser não deixa de ser uma criatividade, né? criatividade. Mas voltando para essa criatividade que você está falando, o arquiteto tem essa aura da criatividade. Isso. Às vezes, quase todo arquiteto já escutou o mito do arquiteto que surgiu com um projeto ali na hora, fez o esboço no croquis que puxou ali, e a gente via Niemeyer e tantos outros em projetos belíssimos que surgiram dessa forma, de uma forma espontânea. Mas isso é muito ligado também à liberdade, ao fluxo, quando você está... A busca de soluções. A subjetividade também, você tem que estar tranquilo. Não adianta eu pedir para você, faça algo criativo aí para mim agora. Não é assim que vai funciona, rolar. né? Então, eu acho que está muito ligado com a liberdade. Então, muitas vezes ela não vem da tecnologia, vem de um cliente que dá liberdade para você, como você falou, dá liberdade de orçamento que eu tenho numa obra. Então, tudo isso vai favorecer que você tenha a criatividade. Agora, falando da tecnologia digital, que é o tema da gente aqui, quanto mais conhecimento de uma ferramenta você tem, mais confiante você vai se sentir com ela. Fica mais preciso, vamos dizer assim, o resultado do seu projeto? Você pode se sentir mais confiante da precisão do resultado final, Certo. e por isso você sentir mais liberdade criativa. Porque se você for gerar um projeto complexo, um projeto muito rebuscado, você pode ficar preocupando, poxa, na frente, como que eu vou fazer o desenho disso para passar para o canteiro de obras? E Tem quando o muitas desenho é normas, feito automatizado, né? aí você diz, eu não vou me preocupar com isso agora, vou ter mais liberdade criativa. Mas também pode acontecer como essa questão de engessar. Então, assim, eu acredito que vai ser, como você falou, sempre um diálogo da tecnologia com o meu momento ali, que eu vou ter o meu croquis para poder rabiscar. E um pouco de psicólogo também, para entender o que o cliente Eu acho que o quer. arquiteto Também tem um pouco disso. Sim, sim. Porque, Ter às esse vezes, feeling, né? Às vezes o projeto não é para o arquiteto. em Não, si, é para o vamos dizer cliente, mas né? sim buscar a satisfação de quem Isso. procura o Sim. arquiteto, né? Do cliente. Eu vou trazer um outro caso também que eu acho interessante, de um arquiteto francês, escocês do século XIX, que é Charles Mackintosh. E a respeito disso, ele foi convidado para fazer um projeto de uma residência, e ele foi morar uma semana com os clientes. Para Então, vivenciar, conhecer esse a hábito, rotina, para ter né? essa personalização de entender como funcionava o hábito semanal deles, o que eles faziam. Análise da ocupação, né? Nem pós-ocupação. Foi lá morar com eles, passar um tempo. Então, assim, é algo que hoje é inimaginável. Sim, Então, a sim. velocidade, às vezes, pode vir a também atrapalhar. Você não tem esse contato tão próximo que você deveria ter. A questão também da vida nas cidades, que é uma coisa que a gente estuda muito com o professor Alexandre de Toledo, nosso orientador lá na UFAL, a verticalização. Então, quando você passa para projetar um edifício, já é algo muito menos pessoal, porque você não está em contato direto com o morador final. Sim. São vários, na verdade, Então, né? a adaptação à atender vida da outras cidade, aí você vai entrar para os projetos de adaptação de reforma de interiores, tudo isso, onde você vai poder ter essa personalização e esse contato. Mas, lógico que nas casas residenciais e familiares, sempre vai ser possível um pouco mais dessa versatilidade, dessa personalização. E uma coisa interessante também, que a tecnologia, de modo geral, tecnologia digital, traz para a atuação do arquiteto é trazer essa agilidade nos processos, né? Porque a vida de todo mundo está cada dia mais dinâmica,
uma correria, tá muito, muito frenético para todo mundo e todo mundo quer o projeto para ontem. Eu ia falar, me pediu hoje, já quer para ontem, isso mesmo. Todo mundo já quer para ontem. Assim, eu quero começar semana que vem. Como assim, semana que vem? Que tipo de projeto é esse? Não sei, uma salinha? Não existe, né? Então, assim, as pessoas estão muito apressadas e faz parte, eu acho também. Então, é importante a gente estar antenado com o que tem de mais moderno e que possa agilizar o nosso trabalho também, entendeu? Então, assim, é importante a gente estar se mantendo a parte de tudo que está acontecendo. E o BIM é uma das tecnologias. Então, eu queria que vocês falassem sobre o BIM. Eu estava fazendo uma pesquisa antes de vir, né, para o pod, que é hoje com vocês, para esse episódio. E eu fiz, o que é esse BIM? Eu fiquei curiosa, João. Tu conhece, já ouviu falar, João? O BIM, ele é um processo de forma de projetar, né, Felipe? Se você quiser falar também um pouquinho, que a gente já... É BIM? BIM, isso. BIM vem de Building Information Modeling, que é a tradução de modelagem da informação. Certo. Então, é aquilo que eu estava falando. O AutoCAD, enquanto que você desenha um projeto ali, para você é um projeto, mas para o AutoCAD são apenas linhas. Você que interpreta como um projeto na hora que você plota, seguindo as regras de representação da arquitetura, que a gente aprende desde o desenho à mão na prancheta ali. Mas quando você vai para uma plataforma BIM, ele já entende a modelagem. Então, aquilo já não é mais uma linha, 2 linhas são uma parede. Aquilo já é uma parede, aquilo já é um piso. Sim. Ele já tem essa informação. É a modelagem mesmo do projeto. E ele entende como construção. Ele não entende como linha, como face, igual o AutoCAD. É um projeto 3D, onde ali você já vai diretamente para o quantitativo. Então, no momento que você sobe uma parede no projeto e ele exige que você, para construir uma parede, você tenha um piso. Ele exige que para você ter um telhado, você tenha uma parede. Ele exige Ou seja, existe todo um processo de construção e de visualização também. E de visualização também, e automatização do desenho técnico. Então, aí a gente já vai entrando também para essa praticidade que a gente estava falando, que a gente precisa, um cliente que está aqui quer um projeto de uma loja, porque vai abrir, vai sair de um lugar para o outro, não, precisa estar com aquilo rápido, uma clínica que vai abrir, enfim, cada um com a sua necessidade de velocidade. Isso. E quer que o documento da obra chegue rápido, e aí o BIM vai evitar esse conflito de informação, facilitar a conversa com os engenheiros, com a pessoa que conversa com o tal quantitativo, já sai tudo já sai rápido, a quantidade de portas, de janelas, já sai, as planilhas já são... então, assim, é muito legal por conta disso, mas aí eu volto um pouquinho para a gente pensando no estudante, que é preciso também que você tenha um embasamento técnico daquilo, porque se você... Na faculdade a gente aprende a fazer o quadro de esquadrias, onde a gente coloca todas as portas, todas as janelas. E se você não passa por esse aprendizado, se o programa gera tudo para você, se tiver alguma dúvida você ali na hora da obra... Você vai confiar totalmente no programa, alguém vai né? te perguntar, vem cá, essa janela não saiu. Aí você vai olhar para o quadro de esquadrias, você não vai saber nem ler um quadro de esquadrias. Perfeito, então, muito bom você ter reforçado isso. Eu acho que é importante essa questão da metodologia, né, do ensino, porque a gente segue um passo a passo. Mas há quem acredite que esse passo a passo ainda esteja um pouco arcaico. Vou falar do meu exemplo. Quando eu estava na graduação, primeiro a gente aprendeu à mão, feito com papel e lapiseira, fazia todos os desenhos de planta e 3D em perspectiva. Depois aprendi um software que era o AutoCAD. Aí no AutoCAD a gente fazia as linhas e fazia um desenho paralelo, que era uma planta baixa. Depois aprendi um outro software que faz a modelagem, ou seja, a grosso modo, que faz a casinha, né? Ou um prédio. Ou seja, a gente passa por vários programas. Depois, um outro programa que deixa realista, que é o processo de renderização. Então, são muitos passo a passo. Aí, o que é que a tecnologia vai trazendo para a gente? Métodos que agilizam esse processo. Perfeito. O BIM mesmo, a gente consegue fazer tudo em um só. Em um único programa. São passo a passos um pouco mais... robustos, leva um tempo a mais, né? Tem uma curva de aprendizado um pouquinho maior, demora um pouquinho para aprender, mas no final está tudo em um único local, inclusive além, né? Porque traz todo o quantitativo de portas, quantitativo de janela, que nos outros programas separadamente não é possível. É contado quase como de 1 a 1. Manual mesmo. Manualmente, isso. Eu estava imaginando aqui, aí a gente falou do arquiteto e a utilização das ferramentas, né, tecnológicas, tudo. Mas os cursos de arquitetura, estou falando aí pensando naquela pessoa que quer vir fazer arquitetura e diz, poxa, mas agora eu vou ter que entender de tecnologia, ou o curso
no decorrer do curso, é também um papel, né? Levar levar esse aprendizado. Acesso a essas tecnologias, esse né? acesso. Isso faz parte também. Sim, isso acontece. A grade do curso, ela já vem há muito tempo, né? Desde o AutoCAD, que ela vem colocando na grade curricular o aprendizado, e aos poucos vem sendo substituído pelo BIM. Muitas vezes o interesse parte do próprio aluno. Por exemplo, a gente tem um programa que era da Google, e hoje é de outra empresa, eu acredito, que é o SketchUp, que se popularizou demais. Era um programa bem simples de modelagem, não era voltado para arquitetura, mas as arquitetas começaram a utilizar pela sua praticidade, e praticamente se tornou um programa que todo mundo consegue usar, um programa muito difundido. Intuitivo, até fácil de aprender. Então, às vezes, vem do aluno a vontade de aprender, mas é muito importante que tenha realmente na grade curricular, que seja cada vez mais utilizado. Já existe, né? Eu acho que integrado com todas as disciplinas. Ou seja, faz parte do processo do aprendizado, né? Da arquitetura, tudo. Desde o manual até as ferramentas tecnológicas. E aí, Sheila, eu estava vendo que você falou na sua apresentação a questão das tecnologias. Você está estudando a questão da realidade virtual. Eu queria que você falasse um pouquinho, até se possível, né? Tirar a dúvida de quem nos assiste. É a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada. Se você puder fazer um pouquinho a diferença. Certo, faço, assim. Realidade virtual, ele é um processo onde une o computador e o ser humano, basicamente, né? É um processo que a gente faz de inserção do usuário em um ambiente virtual, tá? Ah, Sheila, não entendi ainda, me explique mais. Quando a gente trabalha com realidade virtual, qual é a intenção? É a gente trazer um mundo virtual para o mundo real. Eu sou real e estou imergindo em um mundo virtual. Uma modelagem 3D que a gente acabou de falar aqui. E qual é a diferença do realidade aumentada? Realidade aumentada é o contrário. Na realidade virtual, eu real entro em contato imerso em um ambiente virtual. E realidade aumentada é quando o desenho digital é colocado no mundo real. Vou dar um exemplo. Lembra aquele jogo Pokémon GO? Sim, meu filho joga até hoje. Pronto. Teve um tempo que estava bem na moda, mas ainda existe. O pessoal ainda joga. Eu vi esses dias, o pessoal lá perto de onde eu moro brincando. Foi mentira. Pronto, isso é uma experiência de realidade aumentada. Eu gosto de falar esse exemplo porque é mundial, né? Eu joguei muito também. Isso, porque com a câmera do celular a gente está vendo o real. Mas tem um desenho digital aparecendo naquele mundo real. Isso é a arquitetura, a realidade aumentada. Certo. Isso é quando a gente coloca o digital no real. E como é que eu posso fazer realidade virtual? Por exemplo, eu crio uma imagem digital no computador, uma casa, já que somos arquitetos, falar de um ambiente residencial, a gente cria uma casa, coloca no celular e transforma numa imagem 360 graus. Aí, com um periférico assim, um óculos de realidade virtual. Isso aqui é um periférico de baixo custo, de 40 a 70 reais a gente consegue um aparelho desse. Deixa eu abrir aqui. A gente coloca o celular aqui, fecha e consegue visualizar o ambiente, sentindo-se como se estivesse dentro. Já dentro da casa. Imagine eu fico imaginando um cliente com uma situação dessa. Porque assim, eu sou péssima. Se você me der uma planta baixa, eu não vou entender nada. Ontem eu fiz 2 apresentações assim. Então eu fico, meu Deus, a mesma coisa tá colocando nada pra mim ali, certo? Então, eu sou péssima em espaço. Então, assim, metragem, se as pessoas me perguntarem, sou péssima. Então, isso aí, eu acho que seria... A maioria das pessoas é normal. Eu fico imaginando, você já fica lá, meu Deus, vai ficar exatamente assim. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi na graduação e hoje eu levo para os meus clientes é exatamente apresentar esse processo, esse passo a passo. Porque é normal uma pessoa leiga no assunto, não seja técnica, não entender o desenho de uma planta baixa. É uma casa cortada no meio, vista de cima. Para o nosso dia a dia, como assim, né? Uma planta baixa. Então, o cliente ele acha que está apertado, uma cadeira próximo do sofá, isso aqui não vai caber ou está grande demais. E com a possibilidade dele entrar no ambiente antes de estar construída, a gente traz essa antecipação, traz até uma certeza do cliente, ele consegue ver até a tomada que está na parede. Não, eu acho que um detalhe no gesso, um detalhe no piso, porque ele conseguiu visualizar. Então, foi didático. Então, é uma tecnologia bastante interessante, muito utilizada, mas o que é que eu trago na minha pesquisa? Eu percebo que ainda existe muita dificuldade de utilizar. Por quê? Existe óculos de realidade virtual que tem um custo maior.
os programas são caros ou difíceis de aprender. Então, qual é a minha proposta? Eu trago o nível 1, que é uma realidade virtual de baixo custo, que com qualquer celular, praticamente hoje em dia, com um aparelho que custa de 40 a 70 reais, você consegue visualizar. Isso enquanto aluno, enquanto profissional, enquanto cliente. Maravilhoso. Então, traz muito essa noção de espaço e é uma tecnologia super bacana de ser utilizada. Pretendo depois colocar realidade aumentada, realidade mista. Sheila, o que é realidade mista? Sheila, vá descrevendo. Saiu um novo óculos da Apple, né? Por exemplo, eu posso falar a marca, né? Pode. Talvez corte, mas não tem problema não. Não dá. Existe um novo óculos. A Apple nos patrocina. Então tá tudo certo, tá em casa. Existe um novo óculos parecido com esse aqui, só que é um valor um pouquinho diferente, né? Que é uma tecnologia super avançada. Ali vocês conseguem ver, quem estiver em casa, quando estiver usando, vocês vão ter uma experiência de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, que é quando une as duas. É um misto de sensações. Você parece que está num lugar, o lugar parece que está ali com você. É fantástico. Então, justamente a importância de utilizar é para trazer esse entendimento do espaço. Então, isso é muito bom, ajuda muito a tirar dúvidas. E eu acho que a precisão do resultado vai ser fantástica. Porque assim, você traz uma planta baixa para mim, por exemplo. Eu digo isso que eu já passei por reforma, né? E com planta baixa. E aí você vai no imaginário do que vocês, arquitetos, estão falando pra gente. Você fez, daqui vai ficar assim. E eu começo a criar aquilo ali na minha mente. E às vezes não é exatamente aquilo, né? E aí... Só quando tá feito é que você percebe, eita, não era, eu não tinha pensado que era assim. Você não viu no óculos, não? Então, assim, que fantástico. É uma ferramenta, assim, eu vejo como realmente é algo que vai agregar muito para um resultado, né, eficaz para vocês. No Já é comprovado cientificamente, inclusive. Tem muitos artigos científicos, o pessoal pode pesquisar, muito conteúdo que fala sobre isso. Inclusive em áreas da saúde, medicina, já tem muito conteúdo. Na nossa construção civil também, pedagogia, aulas de ensino. Quando eu utilizei a primeira vez uma ferramenta como essa, foi para ir a Paris. Eu ainda não fui em Paris. Mas viajou em Paris. Viajei através de óculos. Fui na Torre Eiffel. Ai, que fantástico. Ali foi onde virou uma chavinha na minha cabeça. Eu disse, nossa, isso é fantástico. A gente foi para Nova York. Porque existem câmeras Acho que vou começar a viajar assim também, Sheila. Por enquanto a gente não vai. Porque existem câmeras que fazem essa captação em 360 graus. Tempo real, né? Em tempo real. E é fantástico. No YouTube tem muitas visualizações em 360 que com óculos desse você consegue colocar no seu celular, coloca no óculos e vai andar. Com a cadeira assim em pé, você sai andando. E assim, também para o arquiteto é um campo de pesquisa muito, né, sem limites, né, no caso, né? Porque sai do seu... Obviamente, cada região, né, cada lugar que a pessoa mora, né, tem a sua, vamos dizer assim, a sua característica de arquitetura, né? E, quer dizer, influencia a questão de clima também, né? Você vai fazer também. O clima, você faz estudo em relação a tudo isso, né? E é um método também de representar e apresentar projetos que, hoje em dia, com online, eu faço muito atendimento online. Que fantástico. Então, com uma ferramenta dessa, eu consigo enviar um óculos para o cliente para chegar na casa dele, envia um link, ele consegue olhar a imagem, já vê o projeto, já vou apresentando tudo dinâmico. Facilita o processo também, sabe? Então, por isso que eu digo, as ferramentas estão aí, eu posso ficar aquém delas, ou eu posso tentar trabalhar. Me associar, né? Exatamente. Ter ela como um acessório meu aqui do lado, que vai deixar. Antigamente, né, a pessoa fazia o projeto tal, imprimia tal, aí... Eita, não gostei, vou ter que alterar aqui. Fazer tudo. O retrabalho é algo que a gente fala muito, né, Felipe, na nossa profissão. Trabalhar todo esse aspecto do entendimento do projeto para o cliente é essencial para evitar esse tipo de surpresa e não tem o treinamento. Até a gente mesmo, arquiteto, quando olha um projeto, você precisa estudar um pouco ele, porque não é natural. A gente é uma representação. A gente está vendo ali a planta baixa 2D, como você estava falando, o nosso olho enxerga em 3D. Então, porque vocês, tecnicamente, vocês estão fazendo aquilo ali. Tudo isso, a utilização do óculos, ela vem de uma evolução tecnológica que passa até, por exemplo,
na Idade Média, quando surgiu o desenho em perspectiva, que o professor Eduardo Baixo bem ensinava para mim também, mandar um abraço para o professor, me ensinou o desenho 3, o desenho em perspectiva, que foi quando possibilitou que o arquiteto, que era ali ainda o mestre construtor, se afastasse do canteiro de obra para poder se dedicar ao desenho técnico. Então, essa foi uma grande mudança, que também repercutiu na Renascença, na arte, com grandes artistas que passaram a utilizar. Pinturas, né? Começou a surgir as pinturas, as técnicas de pintura. Isso, a mesma matemática do desenho técnico em perspectiva da Idade Média é a mesma matemática que é usada pelo programa de computador hoje que possibilita. Lógico que as ferramentas de renderização vão muito mais além, elas vão através do cálculo físico dos materiais, da reflexão, da refração, dos raios luminosos, da câmera que recebe, simula uma câmera analógica, simulada no meio digital. Então, é bom, você falando do aluno, é bom, novamente, ressaltando, entender de onde veio para saber por que a gente está usando. E a sua preocupação também que você falou, antigamente, quando desenhava bem, dizia dá para arquitetura. E hoje a gente vê que a arquitetura também continua sendo interdisciplinar. Sim. Então, a utilização desses óculos iniciou no meio de games, para videogames, esse ambiente de imersão. Então, o arquiteto também sempre vem utilizando ferramentas de outras indústrias, de outras tecnologias e fazendo o uso próprio. Os primeiros programas de arquitetura digital com um avanço tecnológico maior do 3D, eles vieram da aeronáutica. Foi lá em 92, o arquiteto Frank Gehry utilizou o programa CATIA, que era para modelagem de aeronave, porque ele queria fazer um projeto complexo, que o projeto dele parecia mais com a aeronave do que com a casa. Então, são casos especiais, não é todo projeto que vai se encaixar nisso, então você precisa saber por que você quer usar a ferramenta e que a arquitetura tem essa amplitude. Se você sabe mexer com games, você pode vir aqui, de repente você vai se interessar por esse mercado de visualização. Se você sabe mexer em computação, mas você gosta de uma computação visual, você vai ter um espaço no mercado para esses projetos que utilizam algoritmos para representação da forma. Simulação, se você gosta da questão da sustentabilidade, você vai poder fazer a simulação virtual, onde antes de construir, eu sei qual é a eficiência energética do meu edifício. Fantástico! Eu ia questionar essa parte da sustentabilidade. Mas olha, vocês sabiam que o episódio tá chegando ao final? Já. Juro, minha gente. Vamos marcar a parte 2. Eu ia falar exatamente isso. Estou convidadíssimo para o episódio 2. Urbanismo. Mas assim, exatamente. Como passou rápido, eu tô ainda sem acreditar que esse episódio passou tão rápido assim. Mas eu fiquei impressionada, João, porque além, lógico, de você como aluno, como vocês como profissional, o cliente, vai ser, na verdade, é um benefício grandioso para todos, né? E aí você toca num assunto, Felipe, fantástico, que hoje é uma preocupação mundial, essa questão da sustentabilidade, né? Então, vocês já podem trazer algo já pensando com esse olhar, com esse cuidado. Então, uma entrega muito mais, assim, pensando nas próximas gerações, né? Que não só nas de agora, mas nas futuras. E eu vejo que a tecnologia e a arquitetura, ela tem que estar realmente juntinhos. Porque eu, Sheila, jamais saberia desenhar também. Eu ia ser mais pela sua vibe aí. Né? E depois eu com a tecnologia ia ser minha sócia ali. Exatamente. Não, mas você consegue chegar a soluções excelentes que... um programa que você com lápis e papel mesmo. Então, e essa situação, não sei quanto tempo a gente tem aí, mas já que a gente falou nesse tema da sustentabilidade, se for possível, a gente faz uma parte 2. Eu acho. Mas lá fora eles estão realmente pensando muito no edifício de eficiência energética zero, ou seja, todo o consumo de energia anual do edifício é calculado e você sabe que quando o edifício vai ter a fonte de energia renovável, placa fotovoltaica, a energia eólica, soluções passivas. Soluções para baratear também a obra. Para baratear também a obra. Também. Falando do urbanismo, da cidade de desenho colaborativo, as plataformas online para você fazer projetos voltados para a comunidade, onde todo mundo participa do projeto, pode ser de um óculos, pode ser de um formulário, pode ser de visitas ao local, uma plataforma que foi de pesquisa. Lá fora também tem muito que são as Smart Cities, que são as cidades programadas, onde principalmente a questão da mobilidade, você consegue saber através do seu aplicativo que o seu ônibus vai chegar a tempo. Ou seja, facilita a vida, né? É algo que vem para facilitar a nossa vida também, né? Isso. Então, assim, estão
convidados de verdade, né? Para a parte 2, Merece. porque eu acho que é um tema rico, é um tema importante, que a gente pode debater muito fascinante. mais. E queria parabenizá-los, viu? Parabenizá-los, assim, Obrigada. por vocês, porque tem muitos profissionais que ainda são resistentes, né? E vocês não, vocês agarraram Na frente. as possibilidades dela, e eu acho que isso aí é o caminho mesmo para o futuro dessa Isso é profissão. continuar estudando, por isso que a gente se envolve assim, Eu tô no mestrado, acadêmico. né? É uma coisa que está acontecendo também. Você não precisa, só porque você se formou, você largar esse conhecimento acadêmico, mesmo que seja como autônomo mesmo, vai lá, pesquisa, Sim. fica... Sempre se vai estar interessa. contribuindo, né? pra Sempre tá agradecer, estudando. Até né? porque uma transição é difícil para você sair de um AutoCAD para um BIM, para mudar de um programa que você se acostumou, é a sua ferramenta Então, de se você trabalho. continua Isso. nesse processo de aprendizagem, né? De aprendizado, É, acho que e é mais um recado, fácil. né? E um recado assim que eu deixo para quem é aluno ou profissional da arquitetura é tanto de entender os processos, né, do projeto, de projetar, não é só ferramenta à mão, não é só ferramenta digital, é todo um processo e continuar estudando, continuar aprendendo, seja através de vídeos, seja através de livro, artigos científicos, podcasts, né, mas buscar sempre o conhecimento que só tem a ganhar. Maravilha. É infinito, né? É infinito. E aí eu queria agradecer. Geralmente termina o nosso episódio com um brinde, Ah, tá? legal. Parabéns, Parabéns pela mesmo. Obrigado, profissão, pessoal. pelo Valeu. Obrigada, a trabalho. gente que agradece. Mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Fala aí.